GPI em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência coletiva, EAD, modelagem, tecnologia, nosso dia a dia. GPI em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência coletiva. Deise Souto para conduzir a mesa redonda GPI Além das Fronteiras. Bom dia a todos. A mesa redonda de hoje é intitulada GPI Além das Fronteiras. Em tempos de internacionalização, né, nossa pró-reitora falou muito bem na abertura desse evento, a gente vem falar um pouquinho do que o GPI vem fazendo há muito mais tempo, né? As parcerias internacionais do nosso grupo. Então eu convido para compor a nossa mesa o professor Johnny Alexander Villa Ochoa. Ele é mestre e doutor em educação, área de educação matemática da Universidade da Antioquia, Colômbia. É pesquisador, professor de graduação e pós-graduação na mesma universidade. É coordenador da Rede Colombiana de Modelagem Matemática na Educação Matemática. Em seus estudos de pós-graduação, fez estágio de pesquisa, doutorado sanduíche no GPI, e desde então tem articulado os trabalhos colaborativos entre o GPI e alguns grupos de pesquisa da Colômbia. A nossa outra convidada é a professora Mônica Esther Villarreal, que por motivos de força maior não se fez presente, não foi possível a vinda dela, mas ela está muito bem representada pela professora Letícia Lozano. A professora Letícia é doutora em Educação pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. Fez pós-doutorado na Unesp, trabalhando com o professor Marcelo, no GPI. Atualmente, faz doutorado junto com a professora Mônica na Universidade Nacional de Córdoba, desenvolvendo pesquisas sobre formação de professores e tecnologias digitais. A professora Mônica, que está sendo representada pela professora Letícia, é doutora em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro. Atualmente, ela é docente da Universidade Nacional de Córdoba, onde desenvolve pesquisas relacionadas ao desenvolvimento profissional em ambientes de modelagem matemática. É orientadora do programa CAPG, Centros Associados de Pós-Graduação Brasil e Argentina, que envolve o nosso programa, representado numa articulação do professor Marcelo Borba, que é orientador também desse programa, envolve outras 3 universidades brasileiras, além da Universidade Nacional de Córdoba. E temos ainda uma ilustre participação, tanto quanto dos outros 2 participantes aqui, que é o professor Ricardo Scucuglia. É integrante do GPI desde 2000, possui graduação em Matemática pela Unesp de Rio Claro, mestrado em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro também. É doutor em Educação pela Universidade do Western, no Ontário, e atualmente desenvolve sua pesquisa de performance digital matemática e seu pós-doutorado junto ao GPI. Então, nós teremos 25 minutos da fala de cada um e depois nós abrimos para perguntas. A mesa já se organizou. Iniciamos com a fala do professor Johnny, a seguir a professora Letícia e fechando a mesa, o professor Ricardo. Obrigada.
Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero oferecer desculpas pelo meu portunhol. Eu vou tentar falar português, mas se não compreender, faço um sinal e eu tento falar mais devagar, tudo bem? Bom, eu quero agradecer o convite do GPIM, especialmente o Marcelo, por toda a parceria que temos desenvolvido. Eu quero agradecer a todo o pessoal do GPIM pela organização, pelo todo o trabalho feito, embora um pouco afastados locativamente no espaço, estamos sempre muito perto, muito próximos pela internet, pelas redes, pelas mídias. Então, eu vou falar inicialmente, vou tentar dar uma ideia geral da apresentação. Inicialmente vou falar da colaboração do GPIM com alguns grupos da Colômbia, mas logo vou falar de algumas ações que temos desenvolvido nos últimos anos e, finalmente, vou falar um pouco de algumas pesquisas que temos desenvolvido. Então, aí, depois das pesquisas, eu tento colocar algumas das desafios que a gente tem e que o grupo GPIM tem dado para nós, orientado algumas desses desafios. Então, como começou esta história? Essa história é quase uma história de amor, porque ficar aqui no GPIM para mim foi, eu estive quase 6 meses, mas deu para conhecer o pessoal, deu para conhecer muito mais o Brasil, falar um pouco mais portunhol, muito melhor portunhol, mas foi também uma história de vida acadêmica, uma história de vida para amar mais um pouco a tecnologia. O começo dessa história foi no ITMA, em Hamburgo. A gente foi para apresentar uma palestra aí de modelagem. Aí tivemos a oportunidade, o meu orientador, Carlos Mario Jaramillo, em Colômbia, e conhecemos o Marcelo aí. Estivemos falando de umas ideias de modelagem, falamos um pouco de tecnologia. Ele apresentou o livro de Construto Teórico de Seres Humanos com Mídias. E bom, eu achei muito legal. Inicialmente eu vi o capítulo de visualização, eu gostei muito. Aí começamos a interagir, fizemos algumas ideias para eu vir para o Brasil e tudo deu certo. Então, eu cheguei aqui no Brasil, fiz o estágio, um sanduíche. Para mim foi muito importante porque mudou a ideia de tecnologia. Sim? Para mim a tecnologia antes era um complemento para a minha tese, mas aí, no momento de interagir com o pessoal, eu consegui dar conta que é muito mais que um complemento, é fundamental para ver a visualização, para ver a cognição que eu estava estudando na minha tese. Então, um dos principais aportes inicialmente no estágio foi outro olhar sobre a cognição. A cognição não é somente uma coisa que ocorre aqui no cérebro do estudante, sino que depende tudo das mídias que a gente utiliza. Então, isso orientou mais um pouco a minha tese. E uma das ideias que mais eu fiquei empolgado aí para trabalhar foi a ideia da produção de conhecimento. Sim, isso orientou mais um pouco tudo que tem a ver com a metodologia de pesquisa. A metodologia voltou para ser qualitativa, foi muito mais forte quando eu fiquei aqui no GPIM. Bom, então, depois do estágio, eu voltei para a Colômbia, fiquei mais um semestre acabando de fazer algumas coletas de dados e finalmente me formei. Aí então comecei a trabalhar na Universidade de Medellín, seu grupo de pesquisa SUMA, esse grupo tem orientando nesse momento um mestrado, onde Marcelo foi, colaborou, ministrou algumas palestras, algumas disciplinas com os estudantes especificamente que tem a ver com seres humanos com mídias e metodologia de pesquisa. Também colaborou com o grupo MES, Matemática, Educação e Sociedade, da Universidade de Antioquia. Aí o professor Fabião membro do grupo, e aí começamos também a falar para que ele vir para a Colômbia, para o Brasil. Agora ele está aqui fazendo o doutorado e tentando colocar algumas questões do pensamento algébrico, pensamento variacional, que a gente chama mais adelante, mais para frente eu vou falar um pouco disso, em sua tese de doutorado.
E outro grupo que o GPIM tem colaborado é o Grupo de Educação Matemática e História. É o grupo que eu sou membro dele, mas Marcelo tem apoiado, tem dado muita força para o doutorado que a gente tem aí. Somos 2 egressos do doutorado e aí ambos estivemos trabalhando um pouco o construto teórico de seres humanos com mídias. Bom, outras ações desenvolvidas têm a ver com a participação do membro do grupo, especificamente Marcelo, em duas versões do Congresso Internacional de Modelagem em Ciências Básicas, Formação em Modelagem em Ciências Básicas, que anualmente se realiza na Universidade de Medellín. Aí também tem algumas ações, algumas palestras, alguns minicursos que têm a ver com seres humanos com mídias, modelagem, tecnologia, educação online e metodologia de pesquisa qualitativa. Algumas dessas palestras que têm orientado, que têm ministrado nessas conferências, e além disso, no Congresso Nacional da Colômbia, de Matemática Educativa, como a gente chama lá. Bom, dentro das outras ações desenvolvidas, temos a criação de uma coleção para a Colômbia, ou mais para a Colômbia, para o Fala Hispana, que é a coleção Educação Matemática, Investigação, Reflexão e Perspectiva. Aí está no português, mas em espanhol seria Educação Matemática, Investigação, Reflexão e Perspectiva. Então, semelhante, igual, mas sem sotaque. Então, aí o principal ideia do grupo, que tem organizados o número da coleção, é poder colocar aí algumas questões que levem para o professor e para o investigador, para o pesquisador, reflexões sobre a educação matemática. Então, a gente vai começar, ou começamos já, fazendo uma tradução de 2 livros da editora Autêntica. O primeiro livro é o uso da calculadora nos primeiros anos de escolaridade, que tem uma tradução do livro da professora Ruth Borba, que ela falou ontem dela, do livro, e o livro de Educação Matemática Online. Sim? Outros livros são livros da coleção Autêntica, e então nós já fizemos tradução. O primeiro livro, o uso da calculadora, nesse momento eu já fiz a revisão da tradução e a professora Ruth está fazendo a outra revisão. Achamos que o livro vai sair pronto para maio deste ano. E o outro livro, Educação Matemática Online, já fizeram a tradução, agora eu estou fazendo a revisão. Então estamos próximos também para fazer a publicação do livro. Aí então, alguns dos números que vão sair nessa coleção, que tem a ver com pesquisadores colombianos, pesquisadores brasileiros e outras traduções. Bom, como falei agora, nesse momento, quando eu fiz o estágio, eu vi mais um pouco sobre o construto dos seres humanos com mídias. E eu achei muito interessante as duas ideias que eu acho muito chaves dentro do construto, a ideia de reorganização e a ideia de unidade cognitiva. Aí então a gente queria entender o que significa reorganização, o que significa unidade cognitiva. Então, com o grupo de estudantes, o professor Maurício Ruiz Baus, começamos a estudar mais um pouco sobre a tecnologia, começamos a estudar mais um pouco sobre o significado da tecnologia na educação matemática. E aí, com ele, estudantes de mestrado, conseguir algumas aproximações para entender mais um pouco o que significa essa reorganização e unidade cognitiva. O professor Maurício, ele tenta também colocar algumas questões sobre o pensamento variacional. O pensamento variacional tem a ver com o estudo de variação, tem a ver com um tipo de pensamento que tenta identificar, reconhecer, pensar sobre a variação, taxas de variação e tudo que tem a ver com matemática dinâmica. Então, ele aí usou as mídias para tentar dar uma ideia sobre o que tem a ver com o pensamento. Então, aí a gente fez um artigo para a revista Educação Matemática e Pesquisa, da PUC, onde nós conseguimos
observar como as tecnologias mudam algumas questões do pensamento matemático. Por exemplo, nessa atividade que eu coloco aí, experimentando um pouco sobre o uso de GeoGebra, tentando conseguir criar uma nova atividade, tentamos dar uma ideia para a taxa de variação. Então, fazendo experimento para formar atividade, conseguimos observar como a taxa de variação na função quadrática não tem a ver com o limite. A gente pode construir a taxa de variação média e a taxa de variação instantânea, isso na mesma função, na função quadrática. Para a cúbica ou outras que não sejam quadráticas ou lineares, precisa da ideia de limite, mas para a função quadrática não. Mas é uma coisa que a gente não tenha refletido antes, ou que não observamos no livro de texto, foi uma coisa que surgiu na experimentação com GeoGebra. Após a gente fez toda a análise matemática e de hoje conseguimos observar por que funciona, porque não precisa da ideia de limite. Outra ideia que surgiu aí foi, experimentando com os estudantes, a gente conseguiu algumas ideias deles, onde fala a variação do rádio, o rádio da elipse. A gente achou um pouco estranha a ideia de rádio da elipse, mas quando eles falavam de variação, a gente falou, como é a variação do rádio, entre aspas, da elipse? E conseguindo tentar observar a variação, a gente conseguiu observar esse gráfico, que tem algumas características de algumas funções tipo periódicas. Então, com o GeoGebra, a gente pudimos conseguir conformar a fórmula algébrica, mas também toda a validação, toda a forma de rejeitar algumas conjecturas. Foi tudo feito com o GeoGebra. Bom, então... O PowerPoint reorganiza também. Reorganiza também. Então, aí a gente ficou um pouco mais empolgado com o construto e viu que como as mídias podem reorganizar o que o Marcelo chamava o conhecimento matemático. Para nós, foi a aprendizagem matemática, foi dar uma olhar diferente para o conhecimento matemático através, nesse caso, do GeoGebra. Bom, quem tiver interesse, aí está a referência do artigo. Bom, então, mais algumas reflexões que a gente tem feito relativas à educação matemática na Colômbia. A gente observou que muitos dos cursos que tem para a preparação de educação contínua para professores em tecnologia eram um pouco técnicas. Tem de preparar o professor para o GeoGebra faz isto, esta janela faz isto, mas não dava para se pegar ao software, não dava para compreender que o software dava muito mais para ele. Então, algumas coisas eram muito técnicas. Então, eu e meus colegas pensamos, como os seres humanos com mídias podem dar algumas outras ideias para essa formação de professores. Então, temos nos preocupado ultimamente por como um coletivo de professores que usa algumas mídias, usa doblado de papel, usa o quadro, usa algumas vezes calculadora, usa algumas mídias. Mas como eles podem pegar, como eles podem integrar mais uma nova tecnologia, uma nova mídia. Então, perguntando isso, temos desenvolvido algumas atividades com os professores, algumas particularmente. A gente trabalhou com professores que estavam fazendo um curso de 13 semanas de formação de professores continuada. Alguns desses resultados temos compartilhado em BH, na Reume, com Marcelo, e algumas em ASOCOME, a Reunião Colombiana de Matemática Educativa. Então, a ideia da atividade geralmente foi, pegamos do livro de texto, do livro didático,
pegamos uma atividade onde o livro faz uma descrição, uma resolução de uma pergunta que faz, que como achar o valor mínimo dessa expressão. E o texto faz a solução. Sim? O texto inicialmente faz uma substituição dos valores, depois faz uma redistribuição da expressão e uma factorização, sim? Para dar uma forma quadrática. E depois dá algumas conclusões sobre onde é o mínimo da expressão. Nós pomos para os professores essa tarefa para que eles analisassem, para que eles viessem o que acontece aí. O diálogo com eles foi muito legal. O tempo todo eles tinham certa ideia de certeza. O livro, tudo bem. Aqui fizeram os procedimentos e depois eles compreendiam com a ideia que tinham o texto. Mas depois a gente pediu para eles fazer atividade com o uso do GeoGebra. Sim? Então, aí observamos que a primeira ideia que o software dá é que no texto o mínimo da expressão parece como se fosse único, parece como se sempre existisse. Mas quando chegar aqui na visualização do GeoGebra, dá para ver que é um mínimo que é relativo. Então, eles voltaram novamente para a expressão e conseguiram fazer algumas restrições. Por exemplo, na manipulação dos parâmetros da expressão, dava que algumas vezes a expressão nem tem mínimo, dependendo das características dos parâmetros. Alguma dessas ideias, então, a gente escreveu com o Marcelo e outros colegas da Medellín um capítulo de livro que vai sair proximamente, onde a gente reflete um pouco sobre a ideia de visualização e como a visualização faz outro jeito para a produção de conhecimento matemático. O modo de produção de conhecimento matemático aí não somente foi o livro didático, não somente foi o lápis e papel, também vimos como os professores interagem entre eles para fazer algumas conclusões e como o papel do GeoGebra foi importante para fazer adicionar alguns elementos para o livro de texto, que aí tinha faltavam algumas coisas. Então, vimos como foi o conhecimento matemático aí foi construído por professores com GeoGebra, lápis, papel e colegas, e não somente professores com lápis e papel e um aditamento e um complemento ao GeoGebra. A gente acha que não foi assim. Bom, então, a ideia de procurar algumas evidências de como os professores que estão envolvidos em salas de aula, que usam algumas mídias, usam alguns materiais manipuláveis, como eles podem integrar novas mídias quando alguma proposta chega. Então, aí a gente está como desafio procurando evidência. O que acontece aí? O que acontece quando ao professor chega um material, e particularmente temos uma experiência com um município perto do Medellín. Aí pelo governo deram para os professores o computador XO, sim? E a realidade aí é muito difícil, porque para os professores tem muitas condições que tem aí envolvidas, os diretores, os estudantes, eles querem usar o tempo todo, os professores não se sentem preparados, mas eu acho que algumas das coisas que tem envolvidas aí tem a ver com a tecnologia para as políticas, a tecnologia para alguns professores, a tecnologia para os diretores não é uma coisa fundamental para o conhecimento, é um complemento, e se isso é um complemento, fica à vontade se quiser usar ou não. Sim. Aqui estamos tentando observar se é a concessão de conhecimento matemático que está aí, que faz que a integração seja um pouco mais devagar, ou seja, um pouco mais natural, não sei como falar isso jeito. Então, aí achamos que na concessão de conhecimento das mídias como simples complementos,
pode afetar um pouco. E outra coisa que temos conjeturado e que estamos procurando evidência para sustentar tem a ver com a formação de professores, pelo menos em algumas universidades que eu conheço na Colômbia, é um pouco compartimentalizada, compartilhada, não sei como se fala, isolada. Primeiro matemática aqui, após didática lá, depois tecnologia aqui, e finalmente deixa para o professor ele integrar depois. Mas se ele construir a ideia de matemática isolada, afastada de todas as outras coisas, o outro é o complemento. Então não dá para entender como ele vai integrar depois. Então, uma ideia que a gente tem de avaliar aí é como a tecnologia pode ser integrada, a modelagem pode ser integrada na formação do professor, não simplesmente como se for extras. Bom, então esses são alguns dos retos, algumas reflexões que tem aportado os seres humanos com mídias, o GPIM, e muito obrigado com vocês. Gostaria de agradecer a possibilidade de estar presente no evento dos 20 anos do GPIM, através dessa mídia digital. Agradeço também o convite para participar da mesa. Sinto muito não estar presente fisicamente com vocês. E também aproveito para mandar um grande abraço para todos os membros do GPIM e parabéns por esses 20 anos. Eu vou fazer a minha apresentação a partir de 3 palavras-chave: influência, colaboração e desenvolvimento profissional. Essas 3 palavras vão se entrelaçando no texto com diferentes atores que entram em cena em diferentes tempos. Eu tentarei contar uma história de uma viagem pela educação matemática que tem muitas paisagens e muitas personagens. Esta apresentação tem uma forma de narrativa, na qual eu relato experiências que me permitem produzir sentido ao que penso, ao que sinto e a forma em que eu fui me constituindo como pesquisadora ao longo desses anos todos. Vocês vão encontrar que o texto é desordenado, porque eu vou e volto no tempo constantemente. Porque o sentido das opções de hoje está ancorado nas experiências de ontem. Não é um texto acadêmico, é um texto vivencial e espero que vocês gostem. Então agora eu passo a palavra para a Letícia, que para quem não conhece, ela acabou seu doutorado na Universidade de Córdoba no ano 2011, agora tem a sorte de estar aí com vocês. E ela vai ler o texto que eu preparei para o evento, vai mostrar também algumas fotos que trazem vozes do Sul, vozes da Argentina. Um grande abraço para todos vocês. Bom dia a todos, bom dia a todos. É para mim um enorme prazer estar aqui representando a Mônica
e lendo o texto que ela preparou para todos vocês. Meu nome é Letícia, a Educação Matemática. Cristina foi quem me introduziu à pesquisa no campo da educação matemática e, pelas voltas e presentes da vida, foi a primeira pessoa que terminou sua tese de doutorado comigo. Não vou dar mais detalhes sobre eles, o pouco que eu disse retrata sua relevância, mas não queria deixar de mencioná-los como meus velhos companheiros de viagem e ideais. Parte da viagem compartilhada com Marcelo e Cristina está contada num capítulo que no ano 2007 publicamos no livro Internationalization and Globalization in Mathematics and Science Education. O título desse capítulo foi Voices from the South, Dialogical Relationships and Collaboration in Mathematics Education. Nele, relatamos uma história de colaboração e vínculo que nasceu nos primeiros anos do GPIMEN. Contamos os matizes de nossas trajetórias pessoais e como nossos caminhos se foram encontrando numa trama de colaboração no campo da educação matemática. Escrevemos nesse capítulo que nossas viagens de um contexto ao outro provocaram tensões com as quais tivemos que lidar. A presença de tensões conduz-nos à necessidade de decidir, de optar. As decisões e opções nos permitem abrir portas e também nos levam a fechar outras. Vou contar-lhes a respeito das portas que eu abri e daquelas que me foram abertas. A primeira porta que atravessei e que deu início ao vínculo argentino com o GPIMEN foi minha entrada ao programa de pós-graduação em Educação Matemática na Unesp, em Rio Claro, como estudante de Marcelo em 1995. Eu já era docente da Universidade Nacional de Córdoba na Faculdade de Ciências Agropecuárias. Naquele tempo, o grupo não tinha nome ainda e não era tão numeroso como hoje. No entanto, já funcionava como um grupo de orientação coletiva. Essa é uma particularidade que até o dia de hoje conserva. Todos conhecíamos o trabalho dos colegas, ou líamos ou criticávamos e assim, de alguma maneira, começávamos a co-orientar e aprendíamos a ser orientadores. Indubitavelmente, o vínculo orientador-orientando é de caráter assimétrico e o orientador exerce a sua influência sobre o orientando. A elaboração do projeto de pesquisa, as opções metodológicas, os referenciais teóricos estão atravessados por tensões entre o que a gente como estudante quer ou gostaria de fazer e aquilo que o orientador oferece. Faz presente uma tensão de opção entre nossos interesses e preocupações locais e os interesses e preocupações do programa de pós-graduação ou do próprio orientador. Entretanto, aprendi já em meu papel de orientadora na Argentina que deixar que os estudantes, futuros doutores, tenham liberdade de certas eleições me permite entrar em temáticas de pesquisa nas quais não teria entrado por decisão própria. Me permite ler, através das suas leituras, problemáticas, autores e teorias que não estavam no horizonte dos meus interesses e, de alguma maneira, passar a ser orientada por eles. A teoria da aprendizagem situada é as comunidades de prática, com a Letícia, na sua tese Proceso situado de aprendizaje en cursos básicos de programación, volverse un miembro de una comunidad. A noção de numeramento, ou a história de educação de jovens e adultos na Argentina, com a Érica, no seu projeto de tese, realidades, necessidades e interesses de jovens e adultos na educação matemática de nível secundário. As ideias de Martín Ula Rosa com Cristina em sua tese de doutorado, que mencionarei mais adiante. Isso para citar só alguns exemplos das influências que recebo das pessoas com as quais tenho trabalhado o trabalho como orientadora. Assim, acho que as influências entre orientador e orientando são mútuas e transformar o vínculo inicial assimétrico num vínculo de colegas, num vínculo simétrico, é o que me permite avançar para uma relação de caráter colaborativo. Acho que com Marcelo conseguimos isso. Voltemos para Rio Claro, 1995.
meu projeto relacionou-se com a problemática do ensino e a aprendizagem do cálculo mediados por tecnologias. A pergunta diretriz foi: como caracterizar os processos de pensamento dos estudantes ao trabalharmos questões matemáticas relacionadas com o conceito de derivada num ambiente computacional? Realizei experimentos de ensino, trabalhando com duplas de estudantes de biologia da Unesp. Horas de filmagem e a inestimável e excelente assistência técnica de Geraldo Lima. Eu tinha uma formação matemática formal, dura e clássica, e isso gerava interessantes intercâmbios e debates com Marcelo e os colegas do grupo. Ao mesmo tempo, realizar meu trabalho de campo com estudantes de biologia que faziam o curso de matemática aplicada me abriu uma nova porta: ver em ação a modelagem matemática como estratégia pedagógica. Esses estudantes eram parecidos aos meus alunos de agronomia, e assim a modelagem se começou a delinear como uma temática de pesquisa que poderia ser relevante no meu contexto de docência a futuro. Os anos em Rio Claro foram de uma riqueza incrível, de muitas aprendizagens. A cultura da pós-graduação, a vida num país estrangeiro, as caminhadas de orientação. Os mestres que tive, Ubiratã, Maria, Irineu, Rodney Bassanese, Olis Cosmos, Vicente Garnica, Sérgio Nobre, Baldino, João Pedro da Ponte e, claro, Marcelo, me ajudaram a descobrir caminhos impensados. Os acalorados debates nos seminários de educação matemática ensinaram-me a discutir com fundamento. A organização dos primeiros SEBRAPEN, a mão do Marcelo presente desde os inícios, as amizades que fiz e perduram até hoje, os colegas que não se esquecem, a família que ganhei em Rio Claro. Terminada a tese, em 1999, defendi e retornei para a Argentina. Tempo depois, me tornei pesquisadora associada do GPIME, mantendo até hoje um vínculo que se manifesta em diferentes trabalhos conjuntos, na participação em bancas na Argentina e no Brasil, no ditado de cursos de pós-graduação, em mútuas visitas periódicas, não tão frequentes como gostaríamos. Volto à modelagem, que represento como um esquema já conhecido por quem tem trabalhado com esse processo. A modelagem, uma matéria pendente desde a época do doutorado, que visualizava como desafiante. Não se tratava de qualquer perspectiva de modelagem, senão de uma muito particular. Os alunos, reunidos em grupo, podiam escolher um tema de interesse, qualquer um, para depois propor problemas e os resolver através da matemática. A matemática posta em ação através do processo de modelagem. O foco posto nos alunos, em seus interesses, num problema da realidade, no trabalho em grupo. E a matemática ajudando nesse processo, mas não necessariamente no centro. Esse enfoque era subversivo, subvertia a ordem estabelecida. A matemática não estava no centro, senão que passava a ser uma ferramenta para analisar o tema que lhe interessava ao aluno. Interessante, utópico, quase impossível no modelo educativo dominante, regido por estruturas curriculares rígidas. No entanto, encontramos interstícios, fendas no sistema por onde poder se filtrar, tanto na escola secundária como na universidade. A pergunta de Ubiratã, como ser educador sem ter uma utopia, instigava, desafiava, obrigava a lançar-se, e nos lançamos por essas fendas, por aí entramos e nos aventuramos. E encontramos professores comprometidos com seus alunos, professores inquietos e prontos para inovar, que se dispuseram a trabalhar conosco. Encontramos estudantes que se interessaram, que se sentiram convocados pela proposta de modelagem na aula de matemática. Diria que começar a trabalhar com modelagem nos levou a viver experiências de uma viagem inesquecível. Uma dessas experiências está contada na tese de Cristina. Desenvolvimento profissional em cenários de modelização matemática, vozes e sentidos.
Outra experiência de modelagem que desenvolvemos está relatada no artigo publicado no livro do GPIMEN, que se lançou nesse evento, Cenários de Modelização e Mídias, Ações, Atividades e Diálogos. Foi assim que se abriu a porta de nosso interesse pelo trabalho com professores da escola secundária em cenários de modelagem. Esse interesse intensificou-se quando, em 2006, deixei a Faculdade de Agronomia e comecei a trabalhar na Faculdade de Matemática, Astronomia e Física, onde existe o curso de licenciatura em Matemática. As interações com os professores permitiam-nos realizar trabalhos colaborativos e, assim, produzir vários artigos e apresentações conjuntas a congressos. Nesses slides, podem ver alguns artigos que foram publicados em livros ou revistas. Cabe destacar que as visitas que recebemos na Argentina, tanto de Marcelo como de Dario Fiorentini e de Ana Lucchesi de Carvalho, da Unicamp, através do programa de Centros Associados de Pós-Graduação, um convênio entre a CAPES e a Secretaria de Políticas Universitárias do Ministério de Educação da Argentina, foram de grande influência para continuar traçando nossos próprios caminhos de pesquisa. Esse programa também permitiu que membros de nosso grupo na Argentina pudessem realizar missões de trabalho e estudo no Brasil. Mais recentemente, o programa tem incorporado, entre outros, o programa de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp. Isso permitiu que Cida passasse um período na Universidade de Córdoba e, de alguma maneira, consolidasse ainda mais os vínculos de colaboração. O trabalho com futuros professores de matemática propõe permanentes desafios e há dois que estamos abordando atualmente. O trabalho com a modelagem matemática como estratégia pedagógica e o emprego de TICs que futuros professores de matemática realizam em suas práticas docentes em escolas secundárias. As fotos que se mostram são imagens provenientes de práticas que nossos estudantes da licenciatura desenvolveram no ano passado. O uso de TICs nas aulas de matemática está se tornando uma prática inevitável, já que desde o ano 2010 o Governo Nacional iniciou o programa Conectar Igualdade, que tem começado a entregar notebooks a estudantes e docentes de escolas públicas de ensino secundário de toda a Argentina. Em síntese, estamos embarcados em estudar práticas docentes de futuros professores em cenários de modelagem em salas de aula provistas de novas tecnologias. Letícia, em seu projeto de pós-doutorado na Universidade de Córdoba, estudará o passo desde a formação inicial para os primeiros anos do exercício profissional em docentes de matemática. Esta parte da história mostra como se foram constituindo os interesses de pesquisa de nosso grupo na Argentina. Vocês poderiam perguntar, onde está o GPIMEN em toda essa história? A perspectiva de modelagem que tentamos adotar tem forte influência do modelo brasileiro que vi em ação nos cursos que Marcelo ministrava para os futuros biólogos. Em nossas experiências na Argentina, começamos a observar a geração de adaptações considerando as restrições locais. O que dizer sobre o uso das tecnologias? O construto Humanos com Mídias, que enfatiza o papel das mídias e o caráter coletivo da produção de conhecimento, tem sido nossa perspectiva epistemológica. O livro Humans with Media and the Reorganization of Mathematical Thinking, que escrevemos com Marcelo e que foi publicado em 2005 pela Springer, significou uma porta aberta para o contexto internacional. Um livro que sistematiza e vincula ideias teóricas com a produção investigativa do GPIMEN. A partir de nossa participação na comemoração dos 100 anos do IGME, em 2008, em Roma, publicamos em 2010 o artigo titulado Collections of Humans with Media in Mathematics Education, Notebooks, Blackboards, Calculators, Computers and Notebooks Through 100 Years of IGME. Produções colaborativas de dois autores de América do Sul, que põem de manifesto que o Sul também existe. Entretanto, a publicação do livro, que nos acercava à comunidade internacional, parecia nos afastar de nossas próprias comunidades.
O livro estava escrito num idioma diferente de nossas línguas nativas, que muitos de nossos colegas não manejam. Isso sempre me incomodou. E ainda lembro uma caminhada e uma cerveja com o Marcelo em Praga, no ano 2006, na qual começamos a delinear a possível estrutura de um livro que escreveríamos em espanhol. E nisso estamos agora com um projeto no qual recentemente se incorporou a Letícia, a partir do seu pós-doc em Rio Claro. Um novo projeto de colaboração com o GPIMEN, no qual estamos trabalhando hoje. No artigo que escrevemos em 2007 com Marcelo e Cristina, concluímos: a busca de equilíbrio e simetria levou-nos a gerar uma colaboração genuína e justa. A influência mútua, respeito e reconhecimento do trabalho do outro são o alicerce sólido sobre o qual se baseia nossa frutífera colaboração. Essa conclusão continua válida hoje. No artigo de Ateu e Clarkson, 2002, Some Problematics in International Collaboration in Mathematics Education, definem-se algumas condições para que uma colaboração entre países seja genuína. Deveria potenciar a autonomia, estar baseada no respeito mútuo e confiar na habilidade de cada parte. De acordo com essas características, considero que nosso vínculo atual com o GPIMEN é de colaboração, mas eu incluiria nessa lista uma nova condição: deveria fomentar o desenvolvimento profissional de cada um dos participantes. Acho que o relato desordenado dessa viagem dá conta do desenvolvimento profissional dos seus viajantes, em particular desta viajante que veste a camiseta do GPIMEN. Uma viagem na qual, segundo La Rosa, o ponto de partida é sempre o próprio, o cotidiano, o familiar, o conhecido, que se divide e separa de si mesmo para ir até o alheio, o estranho ou desconhecido, e retorna depois, formado ou transformado, ao lugar de origem. Essa foi e é a minha experiência do GPIMEN. Muito obrigada. Parece? Dá uma fichinha Se isso fosse um vídeo. Você deixa na lata, né? Ai meu Deus. Ana Paula. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Brincadeiras do elefante. Não ouviu a bronca do Gerson, foi muito engraçado. Bom dia a todos. Nossa, eu estou super feliz por estar participando dessa mesa, super feliz pela conferência. Então agradeço o convite. E basicamente vou estar falando de uma colaboração. De uma colaboração que começou em 2005 entre o Marcelo Borba e o George Gadanitz. Ela, de certa forma, consolidou uma colaboração entre o GPIMEN e a Universidade de Western Ontario. Então, uma colaboração entre Brasil e Canadá. Antes, eu quero só me apresentar enquanto integrante do GPIMEN. Eu sou natural de São Bernardo, mas eu cresci em Piracicaba. Para quem não conhece a região, assim, então Piracicaba, Limeira, Rio Claro, Campinas, são distritos da Grande Mogi-mirim. Então... Então eu fiz a graduação aqui, entrei em 99, aí no segundo ano, quando estava cursando lá filosofia, na graduação com o Marcelo, eu comecei a iniciação científica no GPIMEN.
Então depois eu fiz o mestrado também sobre a orientação do Marcelo, basicamente sobre calculadoras gráficas, ensino de funções, cálculo, questões sobre demonstração. Depois eu comecei, logo depois do mestrado, a trabalhar um pouco já nesse projeto, nessa colaboração que estava iniciando com o George Gadanides, como pesquisador assistente. Depois também trabalhei no projeto de dia, aí fiz o doutorado lá na Western e atualmente estou fazendo o pós-doutorado. O doutorado e o pós-doutorado sobre a ideia de performance matemática digital, que é que eu vou estar explicando aqui. Tá difícil. Acho que já passou. Aí, ó. Então, ó, acho que os aspectos chaves, a ideia geral, vou estar falando de alguns projetos de pesquisa, na qual o Marcelo e o George Gadanides foram coordenadores, mas também de outros projetos. Então, vou falar das atividades dos pesquisadores assistentes, vou falar um pouco do meu doutorado e a possibilidade de sanduíche. Mas quem vai fazer esse resumo inicial é um vídeo, é o professor George Gadanides através de um vídeo. Eu vou deixar o vídeo passando, são 3 minutos e pouco, e depois eu vou explicando um pouco as principais questões do que ele foi falando. Hello, I'm George Gadanides from the University of Western Ontario in Canada. I'm a professor in mathematics education, and I want to congratulate you for 20 years of your research group and wish you continuing success. I've had the pleasure of working with a number of your members since 2005. I met Marcelo Borba in 2005 at an ICME conference in Brazil, and it was on the last night that we met, and we started chatting about various projects that we're working on, and very quickly came up with a few ideas that we can collaborate on. And then the next year we were successful in getting a grant here from Canada to collaborate. Marcelo visited Canada, and we've been working since then on exploring mathematics education, technology, and the role of performance. And we've had since then 3 different research grants that we've been successful in getting, and we've written several papers and book chapters and developed a number of websites with documentaries from classrooms in Canada and in Brazil. And next on the list, after Marcelo, with Marcelo, was Ricardo Scuguglia, who worked for us as a research assistant, and then he came to Canada and worked on his PhD, and he has successfully defended that and got his doctorate, and has even had his thesis published as a book. So congratulations, Ricardo, on that. And we've also had Debbie Soares, who came to Canada for about 6 months on a postdoctoral, a research fellowship from Canada again. And following that, we had Gabriel Gregorudi, who came for about 8 months and worked with me on various aspects of technology and mathematics education. And we also had Julie Ye, who came last summer, one of our graduate students, and worked with Marcelo and Ricardo. So we had a lot of exchanges and a lot of exchange of ideas and a very productive relationship. So I really value that relationship, and I'm look forward to more work in this area, and I'm hoping to come to Brazil this coming year and work with Marcelo and Ricardo and others of you that are around, and continue our work in the area of mathematics education and performance and technology. I think it's a promising field for us, and I would encourage any of you that have an interest to join us in that as well. So once again, congratulations on the success of your research group. It's not an easy thing to carry on for 20 years. So I want to congratulate you, especially Marcelo, for being able to pull this group together and to involve all your graduate students and to involve our graduate students as well.
and I look forward to working with you. Então, eu vou explicar parte do que ele estava falando. Então, basicamente, ele estava parabenizando o grupo e falando dos principais pontos da colaboração. Então, ó, deixa eu só apagar da frente aqui. Aí. Então, o Marcelo e o George, como ele mencionou, eles se encontraram no Wikimai em 2005, aqui no Brasil. Tá? Eles se encontraram até no último dia, mas o George havia acabado de ler o Humans with Media, tinha sido publicado naquele ano, e eles começaram a conversar. O George tem a formação também em ciência da computação, fazendo alguns objetos de aprendizagem e tudo, e eles começaram a conversar sobre interesses em comuns, principalmente sobre informática, mas também o George apresentou interesse sobre as artes, certo? Daí o Marcelo também comentou a experiência dele como ator, como dançarino, e eles resolveram, então, submeter um projeto de pesquisa, o SHIRC, tá? Que é uma agência de fomento canadense, uma agência nacional, mas só sobre ciências sociais e humanas. Tá? Então, o projeto foi aprovado em 2005, para início em 2006, com término em 2008. Então, basicamente, era trazer essa ideia, como nós poderíamos comunicar nossas ideias matemáticas utilizando as artes performáticas, como a música, o cinema, o drama, o teatro, a poesia, e utilizando também as tecnologias digitais. Então, eles, de certa forma, estavam iniciando o desenvolvimento da ideia de performance matemática digital. Tá? Então, durante 2 anos, clica na pagininha ali, só vou mostrar o site. Tá? Então, esse é o site do primeiro projeto. Tem uma página inicial com algumas publicações, mas aqui do lado esquerdo são todos links para performances. Tá? Os designs dessas performances são bem variados. Assim. Alguns são apenas vídeos, mas outros são objetos virtuais que compilam vários vídeos e outros aplicativos. Eu vou mostrar um, que é o penúltimo ali, o Flatland. Então, esse é um objeto na qual a ideia é explorar paralelismo sobre, vamos dizer, geometria hiperbólica, geometrias não euclidianas, e seria uma ideia que seria explorada através de diversos anos, diversos níveis de ensino, desde as séries iniciais até a formação de professores. Então, a ideia seria utilizar diferentes artes para explorar uma ideia matemática compiladas em um dispositivo digital. Então, seria um objeto que a gente tem aqui, sim, um poema sobre paralelismo, vamos dizer, sobre esfera, ou na geometria hiperbólica, seria mais coerente. E daí nós temos vários links para vídeos, e nesses vídeos tem pessoas declamando a poesia, tem performances ao vivo, musicais em salas de aula, tem videoclipes, tem assim, estudantes fazendo demonstrações visuais, desenhando, vamos dizer, as curvas sobre uma bexiga, por exemplo, para explorando essas ideias. Tá? Se puder voltar só um pouco no site, mas também tem ainda entrevistas com professores, com poetas, que escrevem poemas sobre matemática e assim por diante. Então, esse foi o primeiro projeto, desenvolvido por 2 anos, na qual os pesquisadores, coordenadores, criaram essas performances matemáticas digitais. Voltar para o PowerPoint, por favor. Aí, após esse projeto, foi submetido um outro, tá? Também para o SHIRC, que foi aprovado, que daí a ideia seria oferecer a oportunidade para que, principalmente estudantes, mas também professores, pais e a comunidade, criassem as suas próprias performances matemáticas digitais. Tá? Então, seria um projeto na qual, vamos dizer, escolas ou às vezes comunidades de ensino lá no Canadá, também escolas públicas aqui no Brasil, nós ofereceríamos algumas atividades para que os estudantes pudessem justamente explorar alguns temas matemáticos que oferecessem certa surpresa, que não fosse tão comum ao currículo tão esperado para aquela série, e que a partir disso a gente pudesse produzir uma performance
e essa performance pudesse ser publicada online, para que a matemática dos estudantes não ficasse apenas na sala de aula. Também dentro desse projeto, essas performances criadas ao longo de meses, elas eram exibidas publicamente a toda a escola e a comunidade em festivais. Tá? Então esse é o site desse projeto, que foi de 2008 a 2011. Eu vou mostrar uma. Durante a mostra eu mostrei essas que foram criadas dentro desse projeto, tá? Mas basicamente a gente pede para os coordenadores e professores selecionarem alguns estudantes do ensino fundamental 2 de diferentes anos, e daí numa sessão arranjada, pode-se dizer assim, geralmente 11, às vezes 20, às vezes 12 estudantes, a gente faz uma exploração de um tema matemático, utilizando diversos recursos artísticos e tecnológicos, tá? Tablets, software, músicas, vídeos, enfim. Tá? A partir desses exemplos, dessa experimentação que eles têm, a gente começa uma criação coletiva de como vocês, ou como nós, comunicaríamos essa ideia utilizando as artes. Tá? Então, basicamente, a gente vai e cria uma performance. Um exemplo, uma ideia que a gente explora, é a ideia da sequência e séries de números pares e ímpares. Tá? Então, a gente vai criando L's, de certa forma, para montar a sequência, e a série, a gente pode ver, os L's vão encaixando, de tal forma a ter uma demonstração visual para a série. No caso dos números ímpares, quadrados, e no caso dos números pares, retângulos. Tá? Bom, a gente explorou essa ideia por vários anos, e em um dos anos, os estudantes uma dupla de estudantes falou assim: a gente quer criar a nossa própria sequência, o nosso próprio padrão. Tá? Então, ao invés de L, eu quero fazer o F. E eles começaram a explorar, foram criando Fs com os blocos, criaram suas próprias sequências, e a partir daí eles quiseram criar uma performance para comunicar essa ideia, e que eles haviam descoberto um novo padrão, que seria o padrão F. Só clica no... É só clicar no... A performance seria o último. Aí. Não sei se vai estar muito alto. Interrompemos sua programação para uma notícia espetacular. Acaba de ser descoberto que além dos padrões L, existe também o padrão F. Como assim padrão F? Nossa repórter está lá e vai ter mais informações. Você está me ouvindo? Eu estou aqui com uma pessoa que entende tudo sobre matemática, a hipotenusa. Que história é essa de padrões F? O padrão F que está representado pelos pontos. Eu sei, eu posso poderia perguntar como seria a sequência? Sim, com certeza. Como seria a sequência? A sequência, como podemos observar, aumenta de 3 em 3 em cada estágio. Olha, você no estágio 1 são 6 blocos, no estágio 2, 9, no 3, 12, e assim por diante. E no estágio 100, como seria? Para isso, temos uma fórmula muito simples. Me explico então. Você poderia observar que o resultado aqui é igual ao número do estágio vezes 3 mais o 3. Resumindo, 3N mais 3. No estágio 100 seria mais ou menos 100 vezes 3, 300. Mais o número 3, 303. Estou recebendo a informação de que acharam a série? Como ela seria? Ou seja, como seria a soma entre 6, 9, 12? Poderosa, qual seria a série? Vou usar o método que Gauss usou. A série seria a soma desses números. Como teria para os outros aqui, mas Gauss fez ao contrário. Ou seja, 3n mais 3 mais 3n, ou seja, dividindo, fazendo subtração. Daí somamos esses dois, que vai dar 2s igual a 3n mais 9, mais 3n mais 9, e assim por diante. Somando 2s igual a 3n mais 9 mais 3n.
Na última edição falamos sobre os padrões L e nessa falamos sobre os padrões F. E você aí de casa, o que prefere? Qual será o próximo padrão? Fique agora com sua programação local. Tá bem. Bom, então esse é um exemplo de performance matemática digital, na qual os estudantes estavam utilizando o grama para comunicar uma ideia matemática. Tá? Nesse momento, a gente tentou achar uma demonstração visual para a série, assim, né? Mas os Fs não encaixavam, né? Da forma como eles estavam. Aí no ano seguinte, essas estudantes vieram para outra turma e elas explicaram essa ideia, na qual uma demonstração visual, eles só modificaram uma perna do F de lugar e acharam uma demonstração visual que no fim dava um trapézio que coincidia com aquela forma que eles estavam colocando ali. Tá? Bom, então teve um primeiro projeto, o Digital Mathematical Performance, depois teve um segundo, que é o Students as Performance Mathematicians, tá? E um terceiro também, esse acontece desde 2008, é o Festival de Performances Matemáticas, tá? Então ele, ao longo, desde 2008, ele foi apoiado por diferentes instituições, pela ESSO, pelo Fields Institute, por duas instâncias da Western, a de pesquisa e a Faculdade de Educação, e pela Sociedade Canadense de Matemática. Então a ideia o festival é um site, tá, na qual você pode publicar a sua performance matemática digital. Aí essa performance, ela é de certa forma, há um júri, né, com artistas, a maioria são artistas canadenses, músicos, escritores de novela, tem um apresentador do Discovery Channel, mas também matemáticos, educadores, e eles, de certa forma, analisam as performances daquele ano e indicam suas performances favoritas, e as performances são premiadas com medalhas do Fields Institute. Aí, então é basicamente é um festival online, tudo bem, onde você tem a oportunidade de estar publicando a sua performance, e um dos pontos principais é mais uma celebração sobre o conhecimento matemático, pode ser comunicado através das artes, mas também o que a gente tem visto em vários momentos assim, é rara a oportunidade na qual os pais chegam para os alunos e perguntam: filho, o que você aprendeu sobre matemática hoje? Quando isso acontece, eles vão falar nada ou não sei. Assim, essa é Então a matemática dos estudantes, ela geralmente fica na sala de aula, assim, né? Então a gente não vê os estudantes falando da sua ideia matemática favorita da mesma forma como eles falam do programa de TV favorito ou da música favorita. Tem um site publicando uma performance, é um jeito de ter a matemática dos estudantes no domínio público, tá? Num fórum social e assim por diante. Se tiver tempo, depois eu navego pelo site, tá? São várias performances a cada ano, mas essa é a ideia. Então, várias dessas performances criadas dos nossos projetos, elas são submetidas ao festival. Mas a gente recebe performances, enfim, de várias escolas, de diferentes países. Então, os projetos, eles têm dado oportunidade diversas, assim, em termos de colaboração, tá? Então, por exemplo, logo em 2006, o George Gadanitz e a professora Janete, eles vieram aqui e ofereceram uma disciplina concentrada na pós sobre performance matemática digital, tá? O Marcelo tem ido, acho que no mínimo uma vez por ano, ido ao Canadá e oferecido palestras. Então, em 2007, por exemplo, palestra de abertura do encontro de inverno da Sociedade Canadense de Matemática, também a sociedade que seria de educação matemática tem participado, oferecido palestras na Western, no Fields, na Universidade de Ontário, Instituto de Tecnologia, e participado também de disciplinas. O professor Jorge ministra disciplinas na graduação e na pós, e às vezes eles discutem algum texto do Marcelo, e o Marcelo participa por videoconferência dessas disciplinas. O projeto também tem oferecido várias oportunidades a pesquisadores assistentes, né? Geralmente alunos de graduação, e, enfim, é um contrato de trabalho na realidade, mas também oportunidades de ir a congressos e assim por diante. Acho que tem algumas fotos agora, de diversos momentos. Deixa eu ver. Então, ó, o Marcelo, a Janete, o George e eu, em 2006.
Esse é mais recente, é um concerto promovido pelo Fields, lá no Canadá. A gente apresentou músicas diversas que representam, de certa forma, a inteligência coletiva em sala de aula. Tá? Vários artistas, músicos participaram lá, canadenses. Isso aqui acho que foi depois da palestra de abertura. Então, estou eu, o Bill Hickson, o George e o Marcelo. Só água. A gente está fazendo um som ali com o pessoal do Cálculos The Musical. Eles têm um musical sobre cálculo e viajam, enfim, Estados Unidos e Canadá, só apresentando um drama e um festival que, de certa forma, mapeia a história a história do cálculo. Aí uma ali com o Marcelo também chegou por lá. Ó, meu doutorado, então. Então eu terminei o mestrado no começo de 2006, aí teve esse projeto, eu já tive envolvimento com a música, tocava guitarra em banda de rock, assim por diante, e tive a oportunidade então de estar me aproximando do projeto, como pesquisador assistente. Daí quando o George Gadanitz veio para cá, ele me fez convite de estar podendo trabalhar para ele lá no Canadá durante algum tempo, então foi importante para eu aprimorar o meu inglês e estar me matriculando no doutorado, em 2007. Aí em setembro de 2008 foi quando eu comecei, terminei o ano passado. Então durante os 4 anos eu tive uma bolsa de certa forma da universidade, que pagava a minha mensalidade, e eu trabalhava para o Marcelo e para o George Gadanitz como pesquisador assistente, contrato de 10 horas por semana. E nos 2 últimos anos eu tive bolsa da CAPES também. Então, o título da minha tese foi sobre a natureza da performance matemática digital de estudantes. Então eu analisei 22 performances daquele festival, na verdade todas as performances dos estudantes de 4º a 6º ano do primeiro ano do festival, e tentei de certa forma criar um critério, vamos dizer assim, sobre o que seria uma boa performance ou uma performance matemática conceitual. Para isso eu utilizei uma teoria do cinema e fiz uma adaptação à educação matemática. Então eu defendi a ideia de que uma performance matemática conceitual ela tem que oferecer surpresa, sentido, emoções e sensações. E aí eu explorei cada um desses temas sobre o que já havia sido dito na educação matemática e assim por diante. É que eu comentei também a importância da matemática dos estudantes estar num fórum social, não só na sala de aula. Assim, ó, são várias histórias até, assim, né? Mas quero comentar 2 momentos, assim, né? Outra oportunidade eu comento outros, mas um é a presença do grande tricolor paulista na Western. Isso aí tinha que ter. E o dia que eu fiquei sabendo que eu tinha passado lá no doutorado, foi o dia que estava tendo a conferência dos 15 anos. E nesse dia, uma das atividades, o Donizete Lolo, que é professor da PUC, e é diretor do Instituto de Matemática e Artes, ele foi convidado para ministrar uma palestra, na verdade para ministrar a exibição de um ambiente imersivo lá no Café Vilhena, que é um bar. Então é um ambiente imersivo na qual a gente utilizava óculos 3D e vamos dizer, a forma como os algoritmos eram formados e criados, havia uma certa poética ali. Então não poderia deixar de colocar a foto do Marcelo com os óculos 3D na passarela do Café Vilhena. Na passarela do Café Vilhena. Beleza. Ó, sobre os sanduíches, então, assim. Então a Débora Soares, integrante do GPIMEN, defendeu o doutorado recentemente. Ela ficou 6 meses no Canadá com uma bolsa de lá, trabalhando também, sendo orientada pelo George Gadanitz. Nossa, ela fez tanta coisa assim lá que eu coloquei quase tudo, mas eu vou tentar resumir. Ó, ela participou. Então ela participou de várias atividades de um projeto que era desenvolvimento de objetos virtuais de aprendizagem, na qual matemáticos profissionais traziam ideias não comuns a estudantes do ensino médio. E algumas delas envolviam performance também. Participou de disciplinas, dos seminários dos estudantes de pós, lá da mestrado e doutorado. Apresentou trabalhos em vários eventos lá locais e
vamos dizer, eventos regionais, nacionais e assim por diante. Trabalhou na tese, participou do programa de inglês, enfim. Então quero agradecer também bastante a Debbie, que me ajudou bastante quando esteve lá e contribuiu muito com as nossas discussões lá. Também, ó, vou colocar sanduíches assim, porque é um pouco, tem algumas ressalvas, entre aspas, assim. Então o Gabriel Gregorucci, ele não é integrante do GPIME, mas ele é aluno de iniciação científica da Silvia Viel, que é integrante, tá? Então o Gabriel, ele foi contemplado com a bolsa do CNPq, do Ciências Sem Fronteiras, tá? Entrou em contato com a gente e o Jorge o aceitou como aluno. Ele ficou durante 8 meses lá. Inclusive está aí o Gabriel celebrando. Porque a maioria das fotos são em bares, assim, tá? E recentemente, em agosto do ano passado, a professora Jean, que é aluna do Jorge Galenides de mestrado, ela veio para cá e ficou um mês, tá? E a gente, juntamente nessa atividade, indo para a escola pública e criando performances com os estudantes. Nesse caso, a gente criou 2 performances com música, tá? Então, essa aí é uma das fotos, estudantes do 6º ano, aqui da Escola Heloísa Lemin Marasca, aqui do lado da Unesp, tá? Por causa terminando, algumas publicações, tá? Tem mais publicações do que essa, mas elas são mais individuais ou de pesquisadores que não estão necessariamente no GPIME. Então eu coloquei mais as coletivas, tá? Alguns capítulos de livro, artigos em periódicos, artigos em revistas, congressos, tá? O projeto atual, tá? Também é um projeto apoiado pelo SHURC, financiado pelo SHURC, vai até 2015. E a ideia principal é explorar a imagem pública dos matemáticos. Então, como os estudantes veem os matemáticos. Então, já há uma densa literatura até de que reporta isso, que a imagem pública da matemática e dos matemáticos, ela é negativa. Tem vários estereótipos que, inclusive, são intensamente exibidos pela mídia, né? Então, inclusive, o Paul Ernest, ele orientou uma tese só sobre isso, sobre a imagem pública da matemática, imagem pública do matemático, dos cientistas, das ciências, tá? Deixa eu ver qual estudo. Tem um do Educational Studies, Pinkerberry, que os estudantes, a maioria deles só veem o matemático como professor de matemática, tá? E eles veem vários estereótipos, e grandes deles veem o professor de matemática como uma pessoa autoritária. Então eles pedem para os estudantes desenharem, às vezes até o estudante desenha o professor com uma metralhadora, coisa assim, né? Que é... Então, assim, ó, às vezes a gente aqui assim vê de modo diferente, mas no geral, se eu pudesse fazer uma analogia, eu já mostrei essa aqui várias vezes na verdade, mas eu quero mostrar mais uma vez. Assim. É assim, ó, no filme Guia dos Mochileiros da Galáxia, tem um grupo de extraterrestres que produzem o 3º pior tipo de poesia do universo. E ninguém suporta ouvir a poesia deles. Assim. Então eles têm que viajar pelo universo, sequestrar as pessoas e amarrá-las numa cadeira, vamos dizer assim, para poder declamar a poesia deles. Então é mais ou menos assim uma aula de matemática, né? A matemática que o professor tem para declamar, a matemática escolar, ela é bastante chata, assim, né? Ela é um pouco assim, olha esse problema, resolva esse problema, ele só tem uma resposta, ela está no final do livro e você não pode olhar. A linguagem, né, do professor para o estudante é uma linguagem assim, extraterrestre, né? E no fim o estudante acaba tendo que ser amarrado, ele está forçado ali na aula de matemática, tá? Então, assim, de certa forma, como que a ideia de performance matemática digital pode, de certa forma, romper com esses estereótipos, tá? Ou então, será que os estudantes utilizariam a performance para reproduzir esses estereótipos? São algumas das questões que estão iniciando nossa pesquisa atual. Então tem um projeto geral, que é o SHURC, que investiga mais dos estudantes do ensino fundamental com a imagem deles.
E no meu pós-doutorado, eu faço parte com os estudantes, mas principalmente com os professores em formação inicial. Então, só vou mostrar mais um vídeo, que foi criado já há algum tempo, mas ele vem de uma entrevista justamente por isso. É uma professora lá da Western, ela trabalha na área de matemática aplicada, ela foi entrevistada, e ela também é vocalista de uma banda. Então, nessa questão, como que ela via um matemático profissional, a partir da entrevista dela, nós pegamos algumas palavras e foi criada a música, com uma animação aí, tá? Quem está na luz está só desligando o ar e está cheio de mosquito. Parte da entrevista dela, ela colocou que ela sentia, e que outras colegas sentiam, de que a profissão de matemático ela era bastante vista como uma profissão masculina. Ela fez questão de falar e enfatizar que ela é uma matemática. Tá? O último, então, fica aqui... deixa eu ver. Crie sua performance matemática e envie para o nosso festival, assim, será muito prazer, assim, então, agradecido. Tá? Professor Johnny, professora Letícia, o professor Ricardo, para terem compor a mesa, e a sessão então está aberta às perguntas. Nego dá mole 2 minutos. Não, o mais engraçado é que a gente pensa no negócio do vídeo como impessoal e tudo, mas o que me fez chorar nessa conferência inteira foi o vídeo da Mônica, entendeu? Que ela pegou uma seleção de fotos aqui, inclusive de férias, né? Como ela falou, ela tem uma família em Rio Claro, mas a família já foi 2 vezes passar férias lá, entendeu? Então também tem essa relação pessoal que virou assim, né, de amizade. A última, agora, ela nem pôs foto, entendeu? Mas foi agora em janeiro, né? Então, nem era para eu estar com tanta saudade da Mônica, né? E eu sei que ainda vou vê-la em 2 conferências esse ano aqui, né? Mas foi um negócio bacana a gente pensar nisso. E
numa série de experiências que a gente tem tido na sala de aula, que o Newton está coordenando e me ajudando muito, sei lá onde é que foi parar o Newton agora, está lá na mesa de som, ajeitando o som. Quer dizer, a gente tem visto muito como que o vídeo às vezes traz uma emoção para a sala de aula, ou, entendeu, assim, coisas que a gente não consegue explicar, né? Tem muito a geração vídeo agora, e esses clipes de 3, 5 minutos ou tal, é uma ideia interessante. Eu queria falar também, eu fiquei impressionado, quer dizer, com a síntese que vocês fizeram dessa colaboração toda, e fiquei lembrando também de outras 2 colaborações, quer dizer, 3 colaborações, 2 que se encerraram, mas que eram parte disso assim também, uma com o Olhos Cosmose, com a Dinamarca, e outra com o Arthur Paul, quer dizer, nos Estados Unidos, e de uma nascente, que a Débora também participou, que é com a Gabriele Kaiser, na Alemanha, que a gente só não faz mais porque não dá conta, não é? Mas está aqui, quer dizer, a Janete, do Chile, que veio aqui para... e está apaixonada por modelagem também, quer dizer, a próxima candidata para estudar alemão e passar um tempo lá. A Deb fez esse intercâmbio lá com o Bolsa CAPES EAD, quer dizer, que um dos programas institucionais que a gente teve também e tal. Então, eu queria assim, realçar essas coisas aqui e, enfim, foi uma coisa, sei lá, muito interessante. E fiquei pensando também como que eu acho que, às vezes, até o GPIME, voltando para a mesa redonda de ontem, tem utilizado um pouco o que a gente faz no sentido de programação que foi pedido ou tal, quer dizer, os próprios vídeos, eu não sei quanta gente já usou os padrões F, por exemplo, numa aula para formação de professores, entendeu? Aqui estava pensando que a gente pouco usa, são 2.000 vídeos aí, você entende? Que tem, eu estou vendo muitas pessoas de fora do GPIME dizendo que às vezes o que a gente produz de material, não chega a ser um programa, um objeto de aprendizagem, mas é um objeto de aprendizagem, se a gente, enquanto grupo ou enquanto comunidade, tem utilizado nas salas de aula. Foi o que me chamou assim, a atenção disso. E tinha mais um vínculo do Johnny com o Ricardo aqui, mas eu não consegui. Esqueci dele agora, mas o George é o cara que ele prefere desenvolver do que teorizar. Ele teoriza e ele gosta que eu esteja lá com ele por causa dessas teorizações, de falar da mídia e tal, mas não é assim. O George é um cara que fez formação em computação e tal, ele quer fazer objeto e pôr o objeto e tal. Tanto é que assim, a coisa mais difícil eu estou querendo ter um projeto de um livro para escrever com ele, mas é difícil. O livro que nós estamos escrevendo em português. Porque ele quer priorizar fazer isso e pôr na net, ele acredita que tem que estar na net, que tem que estar usando e tal. Mas era mais comentários aqui assim, e talvez a Letícia também devia estar ganhando mais voz, quer dizer, está contando a parte dela da história, além da Mônica, assim, dessas influências ou tal. Eu já declarei aberto a pergunta. Oi pessoal, meu nome é Débora, terminei o doutorado aqui agora no passado e atualmente estou trabalhando como professora substituta na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, com o pessoal da pedagogia. Algo que é um movimento bastante interessante para mim, porque a minha pesquisa foi em matemática do ensino superior e agora estou me vendo a pensar sobre números e algoritmos e tudo mais, isso é bem interessante. Mas aí eu queria perguntar para o Rica, porque eu comentei com ele já que eu andei passando os vídeos do festival ali para o pessoal dar uma olhada. E eu queria perguntar 2 coisas, Rica. Uma, os vídeos que estão em inglês, tem alguma condição, sei lá, algum projeto de repente fazer alguma legenda ou alguma coisa assim, ou vai ficar em inglês mesmo? Isso é uma pergunta. A outra, como que está a criação dessas performances em termos de sala de aula? Ainda está algum projeto assim que é externo, paralelo, ou o pessoal está conseguindo incluir isso dentro do dia a dia da sala de aula? São essas 2 coisas. Obrigada. Bastante interessante suas perguntas. A gente já pensou, a gente reconhece que ter legenda em português para os vídeos em inglês, ou tem alguns em francês também, seria bastante importante.
para esses vídeos poderem ser utilizados aqui. Tá? A gente já pensou, mas não tem nenhum projeto para colocar legenda nesses vídeos assim, atualmente. As experiências aqui, elas são geralmente situações arranjadas, assim, como eu falei. A gente já fez poucas assim com a sala de aula toda, né? Mas aqui assim são, enfim, a gente não tem espaço considerando, vamos dizer, o número de aulas que o professor tem que cumprir. Assim, seria uma atividade extra, mesmo que a gente explore, vamos dizer, o conteúdo que o professor tem que explorar naquele dia ou naquela semana. Eles preferem que não, eles preferem indicar alguns estudantes para estar fazendo essa atividade como atividade extra na sala de aula. Assim. E daí a gente acaba sendo, de certa forma, bastante privilegiado, no sentido de trabalhar com um número menor de alunos, um laboratório de informática, tudo assim. Mas lá no Canadá, nas escolas, principalmente da região assim, de Toronto, que são as escolas públicas que têm se desenvolvidos essas atividades, elas são desenvolvidas na sala de aula mesmo, assim. Inclusive tem participação efetiva dos professores, e principalmente nas séries iniciais, os professores de matemática são também os professores de artes, assim, né? Então ele acaba sendo uma combinação coerente para eles, assim, e, enfim, lá é mais efetivamente como uma atividade regular em sala de aula. Só complementar uma coisa na resposta do Ricardo. Não tem nenhum projeto especial, no momento tinha. Agora, se alguém quiser pôr legenda em algum vídeo, e não precisar ser para amanhã, ou eu ou o Jorge vamos arrumar dinheiro e vai estar com legenda no dia que quiser. Não sei se for um de meia hora, um negócio desse, mas desses que a gente viu aqui, ou o vídeo do Jorge, digamos assim, que alguém quisesse utilizar aquele vídeo que o Ricardo iniciou, enfim, não é difícil arrumar dinheiro para pagar alguém para pôr legenda, você entende? Ou, dependendo, se for um cara como o Newton e mais curto, ele mesmo põe, entendeu? Quer dizer, em inglês aqui, né, a gente tem aqui. Então, eu só queria dizer assim, esse não é o problema, tá? É mais assim, se a gente tiver, ou, por exemplo, padrões F, era importante a gente pôr para o inglês, entendeu? Porque competiu, ganhou o quê? 6º lugar, não foi esse que ganhou, não? Ganhou 6º lugar num dos festivais lá, ou tal. Então, aí a gente tinha que pôr e aí tinha dinheiro, mas outros também a gente pode chegar e estar colocando. Bom dia, eu sou a Adriana de Vitória da Conquista, na Bahia, e antes de fazer as perguntas, eu queria parabenizar pelo evento maravilhoso. Certamente eu vou voltar muito melhor do que eu cheguei aqui. E em relação à questão dos vídeos, que particularmente é algo que me interessa bastante, é o seguinte: como é que é o envolvimento dos professores? Você já chegou mas eu falo que aqui no Brasil, como é que os professores se envolvem na produção? Eles realmente se envolvem? Porque uma das dificuldades que a gente tem no uso das tecnologias é exatamente esse envolvimento mais assíduo dos professores. E em relação à questão dos vídeos, colocava legenda em inglês, mas são os alunos, no caso, os produtores que têm que colocar a legenda, ou teriam outro mecanismo para colocar também a legenda, caso tenha outras produções. Obrigada. E em relação à questão do repositório, que você falou de 2.000 vídeos, alguma coisa assim, seria o endereço do festival ou outro? Tá? Muito obrigada, gente. Ótimas perguntas também. Os professores, eles se envolvem, mas a gente queria que fosse mais, assim, né? Principalmente porque, por ser essas sessões arranjadas, no momento das sessões, o professor está em sala de aula regular. Então, assim, efetivamente, diretamente no momento que está ocorrendo, não há essa interação. Mas ela acontece principalmente nos momentos das reuniões, assim, que são os HTPCs, assim. Então a gente pega e discute tudo, e vai mostrando, vai relatando. Assim, antes, fala, tem um plano inicial, desenvolver isso, isso e isso. Daí cada sessão, no HTPC seguinte, a gente vai e relata. E na escola que a gente tem trabalhado, são 2 professores. E eles se engajam, e se interessam, e participam, e opinam sobre as ideias.
Então a gente faz assim, a gente faz com os professores essa experimentação com os padrões L's e mostra o applet, mostra os blocos, e também eles são entrevistados após, enfim, há um engajamento. Com a produção, a gente, por exemplo assim, o pesquisador, no caso, ele tenta deixar a negociação de significados o mais colaborativo possível, ouvir os estudantes, tanto que, assim, a maior parte do enredo e alguns detalhes, tipo a música, ou, enfim, o humor, esse todo que tom, são propostas dos estudantes, assim. O que acontece no momento da fala mesmo da ideia matemática, isso é interessante, assim. É o momento justamente assim, porque eles já fizeram a experimentação, mas não necessariamente eles estão comunicando na hora de gravar a performance o que eles aprenderam. Então esse momento justamente de ensaiar a performance para luz, câmera, ação, né, muitos deles têm dificuldade. Às vezes assim, a gente acaba escrevendo o que o estudante para falar e ele não lê o que está escrito assim, né? Então é justamente esse momento de repetição, até conseguir verbalizar a ideia claramente assim, é um momento importante de aprendizagem. Assim. Então, as legendas, eles sempre falam que é importante colocar. E, assim, tem estudantes que têm facilidade com o inglês, eles concordam, então a gente negocia. Então, a gente transcreve o vídeo primeiro e vai traduzindo numa sessão junto com, enfim, duplas e, às vezes, grupo de 4 estudantes, assim por diante. Depois a gente coloca, assim. O repositório é onde? O site aquele primeiro que você colocou? Depois eu passo os endereços, tudo. É um endereço grande, mas é www.uwo.edu. Mas se bater Digital Mathematical Performance no Google... www.edu.wo.ca/dmp. Decorei. Eu queria fazer um comentário. Primeiro que eu acho que muitos vão concordar comigo aqui. Eu queria conseguir falar espanhol 60% do que falam Johnny, Letícia e Mônica de português. Quer dizer, é demais da conta. A gente aqui, que parece que o mapa nosso é empenado, a gente quando demora e não sabe e às vezes não se esforça para falar castelhano. E eu queria fazer uma pergunta para o Johnny, que ele tentasse dentro... A Mônica fez um negócio muito legal, que foi usar os 3 critérios de uma colaboração genuína do David Clarkson e do Bill Ather, ao contrário, e colocar a questão do desenvolvimento profissional, que eu acho que foi algo muito bacana. Então eu queria, talvez, o Johnny colocasse essa parte e tentasse, talvez, falar um pouco mais da parte onde eu acho que o grupo da Colômbia e o Johnny em particular tem levado à frente a noção de seres humanos com mídias, que é com a questão de formação de professor ou desenvolvimento profissional no outro sentido, porque a Mônica ali está falando do desenvolvimento profissional dos que colaboram, mas nesse caso, quer dizer, do desenvolvimento profissional de professores, da maneira como você e alguns ali, o Maurício e tal, estão pensando nessa questão. Bom, felizmente faz um ano eu prestei concurso para a universidade onde eu me formei e agora estou sendo coordenador do programa de licenciatura em matemática. Aí, neste momento, o programa tem um desafio, que é mudar um pouco a grade curricular. O desafio aí tem a ver com a integração de algumas coisas que eles estão pensando, a resolução de problemas, modelagem, tecnologia, como se for alguns como se for compartimentos. Então, agora que estou aí, estamos discutindo um pouco sobre a ideia de que, como isso vai estar posto aí no currículo. Não é somente uma regra, uma coisa para mandar para o Ministério da Educação. Tem de ser algo que tem de ver com a realidade da formação de professores. Então, aí a ideia de unidade cognitiva, da integração da tecnologia, tem muito fundamento em seres humanos com mídias. Aliás, o trabalho com os estudantes de mestrado e agora com os estudantes de doutorado, estamos agora fazendo um foco muito importante em seres humanos com mídias.
Eu acho que a tradição do grupo, eu sou membro, ha mudado um pouco. Tem mudado um pouco agora. Antes, os principais trabalhos estavam desenvolvidos em teorias cognitivas. A teoria de Pignchieri para a cognição matemática, a compreensão matemática, a teoria de Panhiel e outros mais. Agora, eu acho que estamos entrando em algumas outras ideias muito mais de corte vygotsiano, outras ideias mais que têm a ver com a parte do humano na produção de conhecimento. Então, eu acho que algumas das coisas que tem agora o desafio da grade curricular da licenciatura tem a ver com como vamos a entender a formação de professores a partir da tecnologia, a partir da modelagem, a partir da resolução de problemas. Porque eu acho que muitas das coisas que temos feito são muito legais, sim. Eu sou egresso desse programa, o Fabião é egresso desse programa, mas ainda não consigo dar conta da realidade de sala de aula. Sim? O tempo todo a gente está falando, os professores não fazem tecnologia, os professores não fazem modelagem, os professores não fazem isso, os professores fazem o tempo todo muito semelhante como eles foram formados na licenciatura. Então, se isso é uma lei, entre aspas, então como tem de mudar o currículo da formação de professores? Eu peguei o microfone porque ninguém estava querendo pegar, então eu vou tentar construir agora o que eu estou refletindo agora. Minha pergunta é dirigida ao professor sobre as artes. Certa vez eu li, e às vezes pode parecer preconceituoso, mas tentem não ver desse jeito, que a arte fala mais sobre o autor do que sobre a realidade. Então, a minha pergunta é mais dirigida nesse sentido, quer dizer, essas manifestações artísticas estão a serviço da matemática ou a matemática é um pretexto, uma motivação para uma manifestação artística? De certa forma, eu estou fazendo um link com o que eu observei na reunião ontem, de que se o critério da eficiência está sendo usado na hora de se fazer esses produtos, se tem essa preocupação, né? Eu sei, por exemplo, que administrar a atividade das crianças é uma coisa muito difícil, deve ser uma coisa frenética, né? Você mesmo é muito frenético, né? Você anda para lá, anda para cá, então eu imagino você interagindo com essas crianças, o que deve acontecer lá dentro. Então, assim, se existe um momento, deve existir, né? Claro, você, acima de tudo, é o pesquisador, é o matemático, mas esse momento de reflexão sobre a eficiência disso, quer dizer, como é que isso vai impactar na outra pessoa, no outro lado, e não simplesmente satisfazer a necessidade de expressão do grupo naquele momento. Então, se existe o momento futuro do consumo desse produto. Um dos filhos do Mário estava no primeiro festival do Heloísa Marasca, aquele do sábado. E ele também estava. Né? Você está querendo dizer que é o pai preocupado. Quando eu estou muito agitado assim, meus amigos chegam, Ricardo, você está bruxo? Eles falam, né? Daí eu dou uma sossegada. Eu acho que eu vou colocar dois pontos chaves, assim, ó. Um é a questão do critério, vamos dizer assim, da eficiência que está colocada. Assim. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que eu tentei fazer na minha tese, assim. Então, assim, boas performances, do ponto de vista da uma teoria do cinema, elas teriam que oferecer 4 elementos, que seriam assim, a ideia matemática tem que oferecer surpresa, né? Então, por que o exemplo assim, dos padrões L, que a gente coloca assim, ele oferece certa surpresa, no sentido de, os L's encaixam e formam um quadrado, né?
Então a gente tenta, de certa forma, colocar a surpresa da ideia matemática e dramaticamente nessas performances, assim, né? Encaixa, né? Mas também, assim, os 4 critérios são surpresa, sentido, assim. Então tem performance, assim, que tem erros conceituais, erros, assim, enfim. Aí emoção e sensação, são os 4 critérios. Surpresa, sentido, emoção e sensação. E daí o que a gente tem visto é super difícil criar uma performance que explore esses 4 critérios simultaneamente, assim. Então, a grande maioria, eu acho que até todas as performances que eu mesmo participo da criação, ela peca bastante em pelo menos um desses critérios, assim. A gente cria um critério que é um pouco difícil, assim, mas que é o ideal, assim, que a gente vê nessa perspectiva de adaptar uma teoria do cinema, que no caso é do John Burstein, que foi um produtor de Hollywood, assim. Então ele, inclusive o Don Norman, que é um cara do design, usa as mesmas categorias do Burstein, e depois foi o George e o Marcelo que inicialmente trouxeram uma adaptação inicial, num artigo do For the Learning, e depois eu tentei, de certa forma, refinar a minha tese, analisando mais vídeos e assim por diante. Então tem esse critério que seria de eficiência, mas é uma eficiência do ponto de vista das artes performáticas. Tá? Agora a questão outra que eu queria colocar é assim, ó. Quando a gente introduz o vídeo e as artes, acontece algo bastante importante, porque a gente vê que a representação e a comunicação matemática ela é fundamental para o pensamento matemático. Então, olha só, quando eu penso na sala de aula, o que acontece? O professor está no quadro, utilizando a oralidade, utilizando o gesto, utilizando a escrita, utilizando o desenho e dinamismo. Vários modos de comunicação. E daí o estudante ele é avaliado, grande parte, ou enfim, quase na totalidade, por um teste escrito. O estudante não tem a oportunidade de utilizar a oralidade, utilizar os gestos e utilizar outras modalidades de outros modos de comunicação para comunicar e representar suas ideias matemáticas. Quando você traz o vídeo, você começa a oferecer e criar registros multimodais, assim. Você começa a oferecer para os estudantes a oportunidade de utilizar outros modos que envolvem, enfim, aspectos visuais, oralidade e assim por diante. Aí as artes vêm com uma camada que, como eu posso dizer, atribui a isso que é diferente, mas também é que a gente não sabe mais ou menos o que é ainda, mas é um pouco assim, ó, tem um aspecto que é. Bom, tradicionalmente a matemática é vista como assim, o grande símbolo do que é ser objetivo, direto e assim por diante, numa tendência mais formalista, digamos assim. As artes vêm com algo que seria quase o oposto, assim. As artes têm essa ideia de ser um dispositivo para despertar a subjetividade e assim por diante. Então como está lidando com isso assim, ó. Eu tenho que ser objetivo por causa da matemática, eu tenho que ser subjetivo por causa das artes. Então isso é meio algo que está nebuloso, assim, é parte do desafio, é parte da tensão, mas é parte do que torna as coisas interessantes, assim. Assim, também tem alguns sentimentos assim, que só a música ou só o drama oferecem. Assim. Se a gente começa a perceber de que essa parte assim, da emoção, da sensação, do sentimento é parte fundamental para a comunicação matemática, então bem-vindo às artes. Assim, né? E a gente ainda está explorando todo o paralelo que tem entre a história das artes, a história da música, a história da matemática, enfim. Tá? Agradecemos a presença dos convidados desta mesa redonda. Faremos agora um breve intervalo. Não, depois eu pergunto para ele, não tem problema. Não, posso deixar o comentário. A gente quer ouvir. Não, é que eu não devo ter uma ótima. Você pode passar à vontade. Eu vou falar por 3, mas eu preciso. Não pode passar à vontade. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-los, né, os membros da mesa, pelas falas, o GPIMEN pelos 20 anos. E a pergunta vai para o Ricardo também, né, um pouco na direção do que o professor Mário estava falando. E a pergunta, ela veio nesse momento mesmo, na resposta do Ricardo, junto com a pergunta do professor.
Eu achei bem interessante essa relação que você faz com a teoria do cinema, Ricardo, e como você traz para avaliar os vídeos, né? Aí, durante essa pergunta do professor e da sua resposta, eu fiquei pensando, se para explorar esses vídeos junto com esses alunos, né, você chegou a pensar também em teorias de aprendizagem da matemática, né? Que você pudesse, através de todo esse arsenal, né, que a arte promove quando você trabalha com as crianças, né, disso que você falou agora, da oralidade, né, dos gestos, de outros sentidos, né, se você consegue, através de alguma teoria da aprendizagem da matemática, né, explorar mais algumas coisas ou outras, né, a ponto de, nesse processo, né, de produção, né, dos alunos e desse contato que você tem com eles, promover essa aprendizagem, eu diria, mais significativa do que essa aprendizagem comum. Essa aprendizagem mais significativa, eu não sei, mas o ensino mais significativo, eu diria, né? A aprendizagem, eu não sei se seria bem isso, mas o ensino mais significativo do que esse que você coloca a crítica aí, que é o que a gente vê comumente na sala de aula. Aí eu pensei que essa relação teoria de aprendizagem da matemática com teoria de cinema poderia ser interessante de explorar na análise dos vídeos. Mas uma pergunta muito firmeza também. Assim, ó, desde o início a gente já tem toda, vamos dizer, a gente entra na sala de aula com essa noção de experimentação para fazer uma experimentação prévia à produção da performance, certo? Com essa noção que já vem um pouco assim de seres humanos com mídias, que traz, assim, no seu embasamento, perspectivas sobre a aprendizagem, assim. Então eu colocaria assim, que é mais sobre, talvez, parte do desenvolvimento, então todas, assim, algumas perspectivas socioculturais, em termos... Então a gente tenta, de certa forma, estar identificando uma noção de zona de desenvolvimento proximal, nesse momento de experimentação, trazendo todos esses vídeos e esses conteúdos online já como, né, a sala de aula como contexto social, e esses temas, né, enfim, que fazem parte do cotidiano dos estudantes, assim por diante. E também isso acaba influenciando, de certa forma, na produção do vídeo e nos temas, né? Porque em alguns momentos a gente... então, um exemplo, a gente queria fazer um vídeo utilizando câmera de celulares. Então a gente pediu para os estudantes, durante uma semana, utilizar os seus próprios telefones para estarem capturando imagens do dia a dia deles, assim, e tentando fazer alguma relação com a matemática. Então, onde eles viam a matemática no dia a dia das atividades cotidianas deles, assim, para tentar fazer esse paralelo justamente assim, a matemática do dia a dia e o celular como um dispositivo tecnológico do dia a dia também. Então acabou surgindo assim, vídeos sobre, um vídeo na verdade, né, sobre questões que eles queriam, onde está a matemática do futebol, então enfim, otimizar a área da quadra, enfim, por que a área é desse tamanho, tem proporção com o campo oficial ou não, que já tem influência também do trabalho do Marcelo de mestrado. Enfim, simetria na natureza, que eles queriam ver, eu venho de bicicleta para a escola, enfim, aí todas essas... E foi criada uma performance nesse sentido. Então a gente, talvez através da modelagem, surja algo assim. E outra teoria que a gente está, enfim, vendo como com grande potencial para contribuir com a nossa visão é a ideia de um ambiente de aprendizagem multimodal, assim, que é justamente isso dos diversos, que vem bastante da literacia, né, da parte de alfabetização, vamos dizer assim, que justamente isso. Tradicionalmente foi sempre baseado em 4 modos, que seria a escrita, a fala, a leitura e o ouvir, vamos dizer assim, e que agora com os dispositivos entre o gesto, entre o espaço, os dispositivos midiáticos. Isso tem uma influência então na produção de significados, então como que está, vamos dizer, esses modos que são mais escritos e os novos modos e assim por diante. Agradeço os convidados da mesa redonda. Então agora faremos um breve intervalo para o coffee break e retornaremos às atividades às 11h45.